Muito boa noite a todos. Hoje foi um pouquinho melhor o boa noite de vocês, né? A gente sempre faz questão de afirmar que nós precisamos do entusiasmo da mensagem inicial do Renato Prieto. Então eu espero uma boa noite mais forte para a gente poder uma vibração melhor. Boa noite. Boa noite. Agora sim, brincadeiras à parte, mais uma vez Perdão. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu estou me recuperando de uma gripe, resfriado típico de final de verão. Então vou pedir perdão se às vezes a minha voz falhar, a gente tossir um pouquinho, tá? Mas é um prazer muito grande. Boa noite a vocês encarnados, aos amigos desencarnados que graças a Deus eu ainda não estou vendo, mas a gente vai chegar lá com todo mundo. Aos amigos que estão acompanhando a gente pela internet ou ao vivo no canal da FEB TV, né? Tem sempre que falar o Edu aqui, o outro colega. Qual é o seu nome, amigo? O Luiz, estão sempre aqui fazendo esse trabalho. Muita gente acompanha, né? E quem é o pessoal também que estiver assistindo já gravado no YouTube. Brincadeiras à parte, meus votos de muita paz a todos. Nós vamos falar sobre o capítulo 25, buscar e achareis. E vamos ver o que a gente vai buscar e o que a gente vai achar. Para a gente poder chegar no ponto específico, eu vou me recorrer aqui de um clássico da literatura espírita chamado Paulo Estevão. Acredito que a maioria já conhece, já ouviu falar, ainda que não leu esse livro. Quem não teve a oportunidade está perdendo o tempo, tá? Ele é um pouquinho mais extenso, vamos dizer assim, um pouco mais grosso, a leitura um pouco mais demorada, mas vale a pena pelo conteúdo que tem, pela densidade que tem e que traz a gente para o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Na primeira parte do livro Paulo Estevão, no capítulo 7, cujo título é As Primeiras Perseguições, acontece o encontro. Acontece o encontro de Gamaliel, que é um rabino judeu, respeitado no meio, e esses judeus estavam de certa forma, incomodados com uma tal Casa do Caminho. Essa Casa do Caminho reunia Pedro, João e outros discípulos de Jesus, e eles começaram a praticar aquilo que Jesus tinha ensinado até pouco tempo atrás, antes do seu desencarne. E Gamaliel, ainda na condição de rabino, fiel cumpridor da lei judaica, vai visitar essa tal Casa do Caminho. E aqui eu vou entrar no livro. Na narração de Emmanuel. Não dera ainda 10 passos em torno dos móveis singelos e limpos, quando estacou à frente de um velhinho de miserável aspecto. Imobilizado pela enfermidade que o prostrara, o pobre enfermo pareceu reconhecê-lo igualmente, e o diálogo se travou sem preâmbulos. Aí diz Gamaliel: Samônio, tu aqui? Interrogou Gamaliel admirado. Pois será possível que abandonasse Cesareia? Ah, sois vós, Senhor, respondeu o interpelado com uma lágrima no canto dos olhos. Ainda bem que um dos meus compatrícios e amigos chegou a observar minha grande miséria. O pranto embargou-lhe a voz, impedindo-o de continuar. Vou fazer uma pausa aqui só para recapitular. Gamaliel foi visitar a Casa do Caminho. Chegando lá, ele encontra um tradicional irmão, um tradicional judeu, conhecido no meio judaico. Continua a narrativa. Mas os teus filhos e os parentes, na posse de quem estão suas propriedades de Samaria? Perguntava o velho mestre perplexo. Não chores, Deus sempre tem muito para nos dar. Decorrida a longa pausa, em que Samônio pareceu coordenar as ideias para explicar-se, conseguiu limpar as lágrimas e prosseguir. Ah, Senhor, como Jó vi meu corpo apodrecer entre os confortos de minha casa. Jeová, em sua sabedoria, reservava-me longas provanças. Denunciado como leproso, em vão solicitei socorro dos filhos que o Criador me concedeu na mocidade. Todos me abandonaram. Os familiares deram-se pressa em partir, deixando-me sozinho. Os amigos que se banqueteavam comigo em Cesareia fugiram sem que eu os pudesse ver. Fiquei só e desamparado. Mais uma pausa. Samônio reclama que quando foi detectado, foi diagnosticado, melhor dizendo, com lepra, que era uma doença terminal à época, ele foi abandonado pela família, pelos amigos, pelos irmãos do grupo religioso, o qual frequentava. E continua a história. Um dia, para a suprema desesperação da minha desdita, os executores da justiça procuraram-me para notificar a sentença cruel. Combinados entre si,
a conselho da iniquidade, meus filhos destituíram-me de todos os bens. Assenhoraram-se de minhas posses e dos títulos em dinheiro, que representavam a esperança de uma velhice honesta. Se não bastasse Gamaliel estar com uma doença terminal, e ainda ficou pobre, sem recursos para poder ter condições de fazer o tratamento. A família abandonou ele, naquela época era possível, né? Entrou com um processo solicitando que tudo fosse tirado do pai. Por fim, e para cúmulo de sofrimentos, conduziram-me ao vale dos imundos, onde me abandonaram como se for um criminoso sentenciado à morte. Senti tanto abandono e tanta fome, experimentei tamanhas necessidades, talvez pela minha vida passada no trabalho e no conforto, que fugi do vale dos leprosos, fazendo longa jornada a pé, esperançoso de encontrar em Jerusalém as amizades valiosas de outrora. Ele foi abandonado como criminoso sentenciado à morte, no Vale dos Imundos, era onde eles colocavam quem tinha lepra. Sentiu fome e abandono, fugiu do vale a pé, correndo. Esperava que chegasse a Jerusalém para poder encontrar aqueles que lhe queriam bem. Aí a pergunta que quem nunca se sentiu abandonado como Samônio, né? Ainda que no sentido figurado. Continua a narrativa. Ouvindo o relato doloroso, o velho mestre tinha os olhos úmidos. Conhecera Samônio nos dias mais felizes de sua vida. Homenageado em sua residência de passagem por Cesareia, espantava-se agora daquela angustiosa indigência. Como Gamaliel, um respeitado judeu, rabino judeu, cumpridor da lei, encontraria um dos seus abandonado, jogado, e o que é pior, na casa que eles, judeus, queriam combater naquela oportunidade. Continua a narrativa. Depois de pequeno interregno em que o doente procurava enxugar o suor e as lágrimas, com voz pausada continuou. Samônio falando agora. Empreendi a viagem, mas tudo conspirou contra mim. Em breve os pés chagados não podiam caminhar. Arrastava-me como podia, cheio de cansaço e sede. Quando um carroceiro humilde, apiedado, me colheu e trouxe a esta casa, onde a dor encontra um consolo fraternal. Ele foi acolhido por um nazareno e foi colocado na casa do caminho. Essa pequena introdução, essa pequena história faz a gente refletir acerca de quão bom vai a nossa vida ou de quão ruim ela vai. Porque nos momentos que nós estamos por cima, nos momentos que nós temos certeza que tudo está bem, nós esquecemos de quem? Esquecemos de Deus. Esquecemos da nossa espiritualidade. Esquecemos de amar o próximo como nós mesmos. E nessa vã ilusão de que tudo estará perfeito e continuará assim, que nada vai bater a nossa porta, aquilo que nós tínhamos, ainda que diminuto dentro do nosso coração, aquele orgulho que tínhamos dentro de si, aquela fagulha do orgulho, aquela fagulha do egoísmo, aquela fagulha da miséria, aquela fagulha da mentira, aquela fagulha do egocentrismo, vai crescendo. E de fagulha em fagulha, ele passa a tomar conta da gente. Quando menos a gente se espera, a dor, o sofrimento, bate à nossa porta. E nós não sabemos lidar com isso. Seja na figura de um ente querido que nós amamos muito, que parte no tempo de Deus, mas que nós achamos que ainda não é no tempo adequado. E nós sofremos pela partida, sob o nosso ponto de vista, prematura, mas sobre os desígnios de Deus no momento adequado. Não conseguimos compreender de que era a hora daquele irmão partir, que era a hora, era chegada, e que eu não tenho condições de inverter a lógica divina. Porque a gente é tão, vamos dizer assim, considera tão superpoderoso, que a gente se esquece que algumas coisas Deus não negociou com a gente. Até outro dia eu achava que Deus era 100% democrático. Falei aqui semana passada com o pessoal no estudo do ESD. Uma reflexão que a gente fez no encontro um carnaval, jogou luz para mim sobre isso. Nunca tinha pensado a respeito e faço questão de compartilhar com vocês. Quem aqui pode dar fim à própria vida?
Vamos pensar sobre o aspecto do espírita. Vida é aquilo que nós estamos passando entre o berço e o túmulo, ou vida é aquilo que fez, que faz e que fará, que quando Deus nos criou simples e ignorantes e nos levará à perfeição. E eu tenho condições de colocar fim, colocar cabo, interromper a minha atual existência. Mas a minha vida, Deus não permite que eu termine. É algo que está longe de mim. Que é outra oportunidade que nós não conseguimos negociar com Deus. Não adianta eu, Carlos, na minha ignorância, dizer, eu não quero ser perfeito. Eu não vou ser perfeito. Eu não. Eu abro mão. Não consigo. O que eu posso fazer é retardar a minha evolução. Mas que eu serei perfeito um dia, estarei ao lado do Pai, eu estarei, assim como todos nós. Essas reflexões fazem com que a gente nos coloque realmente naquilo que nós, no ponto que nós devemos estar. De seres caminhando para uma perfeição. Agora é evidente que aquele que quer deixar de sofrer o quanto antes, tem que fazer o quê? Acelerar o processo. E como é que a gente acelera o processo? O aperfeiçoamento que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. Numa frase de Emmanuel, mais vale chorar sob os aguilhões da resistência do que sorrir sobre os narcóticos da queda. Quantas oportunidades, nós apenas conseguimos enxergar e buscar os narcóticos da queda. Seja numa postura dentro do meu próprio lar, seja no meu ambiente profissional, seja dentro da casa espírita, seja no trânsito. Todos esses são oportunidades que Deus nos dá para a gente poder aperfeiçoarmos, para que sejamos um pouco melhores. Quando nós temos a oportunidade todos os dias de abrir os olhos do lado de cá do plano material, Deus nos dá mais uma chance, mais uma oportunidade. E na maioria das vezes, meus irmãos, a gente reclama, a gente levanta da cama reclamando do tempo, reclamando dos afazeres que nós teremos durante o dia, da noite de sono que não foi perfeita, dos trovões de ontem à noite todos nós reclamamos que não dormimos, não é? E esquecemos de olhar o lado bom da vida. Nesse capítulo, Allan Kardec diz o seguinte: sobre buscar e achareis, ele trabalha primeiro a questão do trabalho do aperfeiçoamento. E ele diz o seguinte: é o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Nós não estamos aqui para poder perder tempo, nós estamos aqui para poder evoluir. E a leitura dizia, que a colega fez, que se você se propuser a fazer, Deus, a espiritualidade, Jesus, estará do seu lado para cumprir o seu ideal, para cumprir o seu desiderato. Só que nós não podemos nos esquecer que o nosso tempo é diferente do tempo dele. A nossa vontade é diferente da vontade dele. Se você chegar para uma criança de 2, 3 anos, ou como essa que está sentada aqui, que estiver na frente da televisão assistindo um desenho, e fique horas assistindo, e você vai lá, retira ela, desliga a televisão, para ela vai ser algo ruim. Porque ela não tem condições de entender que ficar na frente, né, de aparelhos eletrônicos de forma demasiada pode prejudicar de alguma forma. E assim somos nós quando nós estamos diante das nossas dificuldades. Allan Kardec dizia que no primeiro momento, no primeiro estágio, nós, com o nosso instinto material, vivíamos à procura do quê? De nos confortarmos alimentarmente, né? Em busca do alimento e das defesas dos nossos inimigos. Mas, no segundo momento, já nos foi dada a oportunidade de melhorar o nosso estágio, de nos aperfeiçoarmos, de sabermos conviver em comunidade, de saber invejar as coisas alheias, de querer aquilo que o outro tem,
de não saber partilhar o que me sobra e falta no prato do outro, de não entender que enquanto nós não formos tratados e vivermos como família universal que somos, nós não seremos felizes. Enquanto houver intervenção federal em qualquer estado do país, em qualquer país do mundo, em qualquer lugar, nós não teremos a nossa plena felicidade. Que, diga-se de passagem, não é deste mundo. Mas nós só daremos o próximo passo se nós soubermos entender que aqui é possível vivermos todos juntos. Porque o cristão, por excelência, nós cristãos por excelência, nós devemos ser otimistas. Nós não podemos jogar a toalha. Ainda que você ligue a televisão depois de um dia forte de trabalho, de um dia extenuante de trabalho, ainda que você ligue a televisão e veja matérias de violência, principalmente essa que os nossos irmãos do Rio de Janeiro passam nesse momento, que você veja notícias de corrupção nos altos poderes de Brasília e todos os governantes do país inteiro, ainda que você veja problema de inflação, ainda que você veja miséria, ainda que você veja a reforma da Previdência. Nós não podemos jogar a toalha, gente. Cristo, o cristão por excelência, é alguém otimista. É alguém que sabe entender que as dificuldades que estão surgindo, ela vem com o seu intuito. Ela vem com a sua lição. Nós só daremos o próximo passo na escada evolutiva se todos nós tivermos a concepção de que nós estamos ligados uns aos outros. E Allan Kardec continua: as necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. E onde nós temos condições maiores de fazer isso, para alimentar o nosso espírito? Emmanuel, mais uma vez, nos dá a resposta. Ele tem uma frase que fala o seguinte: a família é o centro essencial dos nossos reflexos. Reflexos agradáveis ou desagradáveis que o pretérito nos devolve. Se a minha maior dificuldade é com quem eu convivo dentro do meu próprio lar, ali está a minha salvação. Abrindo um pouco mais o leque. Se a minha dificuldade está maior, está dentro do meu ambiente de trabalho, é ali que está a minha salvação. Abrindo mais um pouco o leque. Se a minha dificuldade maior está dentro do templo religioso que eu frequento, seja ele uma igreja, seja ele um centro espírita, seja ele um terreiro de umbanda, do candomblé, se no templo religioso que eu frequento, ali está a minha dificuldade, é sinal que é ali que eu tenho que investir. Porque nós não podemos esquecer que Deus não erra. Evidente que as minhas escolhas me colocam nos caminhos. Agora tem algumas escolhas que a gente não consegue entender, né? Por que meu filho é tão turrão quanto ele é turrão? Por que a minha filha, depois de criada com tanto amor, com tanto carinho, com tanto suor do meu rosto da minha esposa, resolve dizer agora que ela é homossexual? Por que meu filho, que teve tudo que eu não tive, numa falha até nossa, né, de pais, de não deixar os filhos passar pelas dificuldades que nós passamos, resolve se enveredar pelo caminho das drogas, enquanto se nem fumar dentro de casa eu não fumo? Porque meu irmão, que eu gosto tanto, que tem uma família maravilhosa, começa a ter relacionamentos extraconjugais, diluindo tudo aquilo que nos foi ensinado pelo nosso pai e pela nossa mãe. Essas são coisas que não dependem de você, mas que se está acontecendo contigo, é para que você aumente a sua fé. E quando a gente fala de fé, eu lembro aqui do livro Fé, Evidências Científicas, do psiquiatra George E. Valentin. Esse livro, né, com base de estudos de neurociência e antropologia, ele argumenta que a evolução fez de nós criaturas espirituais ao longo do tempo, e que estamos destinados a nos tornar cada vez mais espirituais. Aqui uma evidência científica. Um homem da matéria, um neurocientista e um antropólogo, conta a seguinte história. Certa vez,
uma mãe viúva, com o único filho que tinha, o filho por volta dos 14 anos, estava passando pela rua, vem uma gangue, vem um grupo de criminosos, e um deles, sem mais nem menos, saca a arma e atira no filho dela. Sem entender o porquê, já viúva, filho único, o único tesouro que tinha na vida, ela entra em parafuso. E começa a pensar por que aquilo tinha acontecido com ela. Faz questão de acompanhar o processo criminal do começo ao fim. Vai em todas as audiências. Vai no dia do julgamento. Chegando no julgamento, faz questão de sentar na frente e assiste todo o julgamento. Ao final, o criminoso é condenado e ela assiste. Terminado o julgamento, ele passando por ela, ela levanta e fala para ele: você morreu para mim. E vai embora. Passado um determinado tempo, uns 2 meses, 3 meses, o rapaz, o criminoso, que não tinha família, que não tinha ninguém, que na vã ilusão de se afirmar naquele grupo de criminosos, para poder ocupar o espaço de respeito que eles acham, né? Através das barbaridades eles vão ganhando respeito entre eles, foi lá e praticou aquele crime, justamente na frente dos superiores, para poder ganhar espaço. Então ele não recebia visita de ninguém, era um esquecido no sistema carcerário. Passado 2 meses, ela vai visitar o criminoso. Ele se assusta, fica sem entender, e ela senta na frente dele, lá no parlatório, ele de um lado, ela do outro. Eles ficam se olhando, mas não trocam palavras no primeiro encontro. Passado mais um tempo, cerca de 2 meses mais uma vez, ela faz questão de visitá-lo novamente. E já começa a dialogar com ele. Começa a perguntar como é que vai, como é que vem, como é que estão as coisas, como é que tem passado, se está precisando de algo. No terceiro encontro já leva um quitute. No quarto encontro já começa a perguntar mais sobre a família dele, ele conta toda a história dele. E os encontros vão sendo mais frequentes entre a mãe da vítima e entre o criminoso. Passado um tempo, já na progressão da pena, ela pergunta a ele, possivelmente daqui 2 anos você vai sair daqui? O que você vai fazer da vida? Ele falou, não sei, não tenho expectativa nenhuma. Nunca estudei, nunca trabalhei em nada, não sei ofício nenhum. Passado mais encontros, ela oferece a ele, já daqui a alguns meses você vai sair. Se você não tiver para onde ir, você pode ir lá para minha casa. Eu tenho um quarto lá no fundo. Você pode ficar lá, não tem problema nenhum. Ele meio ressabiado, fala, aí ela está querendo armar para mim. E os encontros continuam, ela sempre visitando ele com frequência na cadeia, etc e tal. Até que um dia, ele sai, e ela recebe ele de braços abertos, leva ele para a casa dela, coloca ele lá no quarto que tinha prometido, e ele fica um tempo lá. E ela diz a ele, assim que você conseguir se estabelecer em outro local, você sai. Enquanto você não tiver condições, você pode ir ficando por aqui. E o rapaz foi ficando, e ela via que ele estava com muita dificuldade, e ela dizia para ele, não precisa ter pressa, quando der certo de você sair, você sai. Ele intrigado, desde o primeiro momento, mas agora com coragem, pergunta a ela, eu preciso te perguntar algo, por que você está fazendo tudo isso para mim, sendo que eu te tirei o seu maior tesouro? Ela disse para ele, não sei se você se lembra, mas quando no seu julgamento eu disse para mim, aliás, eu disse para você, que você tinha morrido. Quando eu disse aquilo, o criminoso que matou meu filho morreu e nasceu uma nova pessoa. Porque eu sei que se eu ficar lembrando, pensando, tentando trazer meu filho de volta, eu não vou conseguir ter. E se eu te der a oportunidade de te ajudar, você será uma nova pessoa. Está nesse livro registrado um exemplo máximo do perdão. E nós, dentro das nossas experiências diárias, seja elas quais forem, quantas vezes nós temos a oportunidade de dizer, você está morto para mim, mas no sentido de não, no sentido de desejar o mal, mas no sentido de enxergar o lado bom da pessoa. Porque esse exercício só é efetivo se nós praticarmos.
Todas as vezes que eu olhar para o meu marido, em vez de eu enxergar as deficiências que ele tem, eu posso enxergar as virtudes. Da mesma forma, todas as vezes que eu olho para minha esposa, em vez de eu supervalorizar aquilo que me incomoda, eu posso resgatar nela aquilo que me conquistou. Allan Kardec continua. Como poderia, então, progredir a humanidade sem a pré-existência e a resistência da alma, voltando com o progresso que já realizou e adquirindo de cada vez alguma coisa a mais? A alma passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Allan Kardec traz aqui a questão da reencarnação. Eu, na minha vã ignorância, não muito distante, imaginava que quando eu morresse, eu seria uma pessoa perfeita. Todas as dificuldades que eu carrego comigo neste momento, todos os defeitos, escorados no orgulho, certinho, Josinho? Tá, beleza. Se eu acordar o pessoal que estava dormindo, nós combinamos. Obrigado, nós combinamos, era para acordar vocês. Todas as vezes que eu escoro as minhas deficiências num orgulho, num egoísmo, numa vaidade que está dentro de mim, eu esqueço que eu estou carregando tudo isso para a minha próxima encarnação. Para todas as próximas oportunidades que eu terei. Por isso que a gente não pode perder a oportunidade. Ah, mas isso é muito difícil, Carlos, eu não consigo. São nas pequenas coisas que a gente vai se moldando. Certa vez, Chico Xavier foi convidado para pescar com os seus amigos. O pessoal que convivia com ele ali no grupo da prece, precisava pescar, vamos. O Chico não queria ir, porque ele não concordava com o ato de ferir o peixe, que ainda que por um lazer, que ainda por busca de alimentos, mas ele não fazia bem a ele, já carregando isso de, evidentemente, de reencarnações passadas, ele era contra a pesca. Mas ele não falava isso para os seus amigos, porque ele sentia que o pessoal gostava muito. E o pessoal sempre convidava e ele dava uma desculpa, hoje eu não posso ir, amanhã não dá, vamos ver mais para frente, na próxima eu vou. Até que um dia, mano, eu chego para ele e falo, Chico, não tem jeito, você está desapontando o pessoal, você precisa ir, dá um jeito e vai. Passe por cima desse conceito momentâneo, vai lá e faça alguma coisa. Como todo bom mineiro, pessoa, você gostou, né? Todo bom mineiro, pessoa esperta, Chico fez o quê? Tá bom, eu vou pescar. Só que eu levo a minha vara, eu levo meus apetrechos. Se foi pescar. E tá lá o Chico pescando. E todo mundo pega um, pega dois, e pega de cá, e todo mundo olhando, ele lá com a vara dele, né? Parado. E o pessoal pegando, tava rendendo a pescaria. Aí falou, Chico, peraí, tá alguma coisa errada aí, vamos ver com a sua vara. Aí alguém pega a vara para verificar. Ele tinha colocado a vara, a linha, não tinha colocado o anzol. O bom senso do Chico prevaleceu, tentando ajudar, compartilhar com os amigos aquele momento, mas sem ferir algo que ele acreditava. Porque nós não somos assim. No livro Paulo Estevão, ainda Saulo, Paulo, já convertido, ele encontra um casal que o acolhe no deserto, que ele havia perseguido enquanto era Saulo, né? Porque quem não sabe da história, Saulo, enquanto judeu, persegue os cristãos, depois ele converte em Paulo, aí passa a seguir Jesus, seguir o cristianismo, e ele tinha, enquanto fiel seguidor da lei, ele perseguia aqueles que eram cristãos. Matava, mandava condenar, empregava castigos, chicoteava, e eis que ele encontra, depois já convertido no deserto de Damasco, ele encontra um casal. E eles começam, sem saber que ele era Saulo, porque ele tinha envelhecido, barba crescida, etc e tal, outra aparência, eles diziam, nossa, porque o Saulo fez muita coisa com a gente. Fez isso, fez aquilo, e ele, Saulo, né, já na condição de Paulo, ouvindo aquilo tudo, e com muito tato, com muito jeito, deixando eles falarem, deixando eles desabafarem, quer dizer, não falou num primeiro momento, não afugentou, não assustou eles, e com muito jeitinho, depois de ter ganhado a confiança e ter mostrado que ele era um novo homem, revela a eles. Todo esse ser, esse mau ser que vocês dizem que é Saulo, está na frente de vocês, que sou eu. Só que o problema é que nós, nas nossas dificuldades, nós não temos a paciência de esperar o momento certo para falar, nós não temos a sabedoria de ouvir e falar somente quando for necessário. Nós ficamos entre
resolver a questão de agora ou não resolver nunca mais. Esquecendo que nós somos espíritos sem possibilidade de renunciar à nossa própria vida, que nós teremos outras oportunidades para engrandecer. Allan Kardec continua: se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem, seus membros se teriam atrofiado. Por isso é que ele fez do trabalho uma necessidade. Dessa maneira, serás filho das tuas obras, terás delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Trabalhar é aproveitar a oportunidade da encarnação. Nós não podemos renunciar àquilo que Deus nos deu. Todas as vezes que eu renuncio à oportunidade que eu tenho do crescimento, eu estou dizendo não a Deus. E quando eu digo não a Deus, sou eu que sofro mais. Porque aquele que não quer sofrer, ele tem que amar mais. O amor para o Espiritismo, para a doutrina espírita, é sinônimo do quê? É sinônimo de remédio, é sinônimo de cura. E no grupo que a gente estuda aos sábados, a cura espiritual, já ficou muito claro para mim. Quando surge a oportunidade de a pessoa ser abençoada, a palavra é essa para mim, ser abençoada com uma doença terminal, ele tem que refletir muito acerca daquilo que está acontecendo com ele. Por que aquilo surgiu para ele e não surgiu para o vizinho? Não surgiu para a esposa, não surgiu para o marido? Porque a gente esquece de fazer a nossa ligação com o quê? Com as nossas encarnações passadas. Quando eu paro o carro lá no Pedrocão, vou assistir o jogo de basquete, quando eu retorno, o meu carro está com o vidro quebrado. Do lado não está, o outro não está. Por que justamente o meu? Encarnações passadas. Por que o magnetismo foi tão forte a ponto do irmão, carecedor ainda no aperfeiçoamento, no sentido de buscar algo material, vai justamente no seu? São questões que todos nós devemos refletir a respeito. E a gente só vai conseguir evoluir quando nós tivermos a nossa moralidade, que é o nosso conhecimento, aliado com o nosso amor, com a nossa caridade. Porque o amor representa, quando você está num deserto, perdido, o amor representa uma poça de água, para você se banhar, para você se hidratar. É bom, não é? Quando a gente está no deserto com sede, achar uma poça d'água, né? Não é gostoso? Mas ela não vai me apontar para onde que eu vou, para onde que eu vou sair dali. O amor, como foi dito na leitura, na mensagem inicial, é o entusiasmo. Faz com que a gente se revigore, que a gente busque estar mais próximo de Deus. Mas ele não mostra o caminho. Ao passo que se no mesmo deserto que eu estiver, eu me encontro uma placa de sinalização, apontando cidade, caminho, para cá. É bom, não é? Não vai me orientar? Mas se eu ficar só com conhecimento, só para saber para onde que eu tenho que ir, vai faltar o quê? Vai faltar o entusiasmo, vai faltar o amor, vai faltar o aperfeiçoamento. Daí porque nós temos que condicionar a nossa evolução, tanto na área do conhecimento, quanto na área da moralidade. Continua Allan Kardec. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que vos clareie o caminho, e ela vos será dada. Pedi forças para resistir ao mal, e as terei. Pedi assistência dos bons espíritos, e eles virão acompanhar-vos, e como o anjo de Tobias, vos guiarão. Pedi bons conselhos, e eles não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta, e ela se vos abrirá. Deus não desampara ninguém. Nós não podemos renunciar à oportunidade que temos. O trabalho do buscar e achareis é justamente o que? A gente lapidar todos os dias, um pouquinho que seja, ainda mais a nossa condição. Porque o Espiritismo não trabalha no atacado. A doutrina espírita proposta por Allan Kardec trabalha no varejo. Ela não veio aqui para acabar de uma vez por todas, num ato, num decreto, numa intervenção, com o problema da violência.
mas ela veio para pontuar no coração de cada um daqueles irmãos que passam pela experiência, que se eles continuarem se combatendo, se eles continuarem se digladiando com a forma como estão, eles não terão felicidade, eles não terão amor dentro de si. O Espiritismo faz com que eu, Carlos, me preocupe e me aperfeiçoe comigo mesmo. Não me importa se meu filho, no sentido de evolução, está ou não aproveitando a oportunidade dele. Eu, enquanto pai, tenho que mostrar o caminho a ele. Mas mais importante é que eu seja paciente, não minha esposa seja paciente. É mais importante que eu seja honesto e não que o meu governante seja honesto. É mais importante que eu tenha respeito na casa espírita e que não que os outros tenham respeito com o meu diálogo. É assim que o Espiritismo trabalha cada um de nós. Porque você, mais uma vez, numa vamos dizer assim, faltou numa oportunidade que você não teve condições de negociar com Deus, você não pediu para ser criado. Porque se você tivesse pedido para ser criado, você existiria antes. Se você existiu antes, Deus não te criou. Então, se Deus te criou, e Ele não erra, Ele sabe o que está fazendo. Existe um conto de um filósofo alemão, Arthur Schopenhauer, chamado O Dilema do Porco-Espinho. Nesse conto, o globo terrestre passa por uma era glacial, de muita neve, de muito gelo. Os porcos-espinhos começam, como todos os animais, não conseguem enfrentar aquela nevasca, e eles começam o quê? A morrer. Até que um chega perto do outro porco-espinho e percebe que se estiver perto do outro, aumenta a temperatura. Consegue resistir um pouco mais ao frio, à nevasca. E numa atitude de instinto animal, eles começam a se aglutinar em grupos. E começam a perceber que quanto mais próximos eles estão um dos outros, mais quente fica a temperatura, menos eles sofrem a influência da neve, menos eles sofrem os dissabores do clima. Só que ao mesmo tempo, quando eles se aproximam tanto um do outro, são porcos espinhos, lembremos, o que acontece? Os espinhos de um começam a incomodar os espinhos do outro. E numa atitude reflexiva, o que eles fazem? Eles se afastam, vão se afastando. E quando se afastam, vem a nevasca e faz com que eles sofram. E nesse dilema de se afastar ou de se ajuntar, eles aprendem que cada um tem o seu espaço, que cada um tem a sua oportunidade de respeitar o outro para ser respeitado, até achar um momento, uma distância adequada para poder vivenciar e ultrapassar as dificuldades da neve. Que nós sejamos não, né? Que aprendemos com os porcos espinhos, para que o nosso espinho não machuque o outro e ao mesmo tempo o calor do outro venha até mim para poder enfrentarmos as nossas dificuldades. Porque eu te desejo vida, longa vida, desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo chuva na varanda, molhando a roseira para desabrochar, e dias de sol para fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha, no voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre e te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga possa te afagar, e que a mais doce estrela seja tua guia, como uma mãe singela a te orientar. Que o nosso Senhor Jesus Cristo possa nos abençoar hoje e sempre. Muito obrigado a todos.